Olá, queridos amigos da Federação Espírita do Amapá. É com muita alegria que nós estamos juntos aqui nesta ocasião, nesse período tão diferente, não é, que nós estamos vivendo, mas que, como tudo na criação divina, traz também os seus aspectos positivos, e um deles é essa possibilidade de, mesmo reclusos nas nossas casas, nós estarmos integrados, nos comunicando com o mundo inteiro, irmanados no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Então, eu me sinto como se eu estivesse aí com vocês no Amapá, conversando sobre os ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos traz e que a doutrina espírita também esclarece para nós. E nós queremos começar essa nossa atividade com uma prece, mas ela vai ser uma prece cantada. Percebam a beleza desta prece, que é de autoria de Cacá Rezende, uma cantora espírita aqui de Goiás, que eu tenho certeza que vai tocar os nossos corações. Então, prece ao Consolador, Cacá Rezende. Uma linda, gente.
É uma melodia e uma letra, né? Uma canção muito inspirada, feita pela Cacá, que mostra a importância da nossa prece, de nós elevarmos sempre o pensamento ao nosso Criador em gratidão, porque temos tanto a agradecer. E nós podemos até pensar assim, mas Ivana, nós estamos aí num período de uma grave crise mundial, com uma pandemia, que tem levado de retorno ao plano espiritual tantos espíritos pela desencarnação, e mesmo assim nós precisamos agradecer? Sim, nós precisamos agradecer, porque nós sabemos que tudo isso faz parte de um processo normal de evolução ao qual nós estamos submetidos aqui neste planeta de expiações e provas, mas que passa aí por esse período de transição em que futuramente será um planeta de regeneração. Então, todos esses processos que nós vivemos, que nós vemos acontecendo no planeta, eles fazem parte desse período, que é um período turbulento, é um período de reorganização, de limpeza, né, digamos assim. Eu ouvi certa feita uma analogia que eu achei muito interessante. Quando nós vamos pintar a nossa casa, nós tiramos os móveis do lugar, nós lixamos a parede, faz aquela sujeira, aquela bagunça, mas depois que nós terminamos de pintar tudo, nós limpamos tudo, colocamos os móveis de volta e a casa fica muito mais agradável para nós, né, para o nosso convívio, para a nossa moradia. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Nosso planeta ele está nesse momento de transformação. Então por isso é que nós vemos tantas coisas acontecendo. E é justamente sobre as aflições que nós queremos conversar com os amigos hoje. Nós vamos encontrar lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo começa com uma passagem de Jesus, quando ele diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Nós sabemos que esse trecho, ele faz parte das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, quando Jesus nos falou sobre todas as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os aflitos faz parte deste ensinamento de Jesus. E aí Kardec vem, os espíritos vêm, nos explicando sobre a justiça das aflições, que é o item 3, aqui deste capítulo 5. E o texto começa nos dizendo assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Vamos analisando, pedaço a pedaço. Quando Jesus fala que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele está falando serão, não é? Serão consolados por quê? Porque todos nós sabemos que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, destinados à perfeição. Um dia todos nós chegaremos à perfeição espiritual. Esse processo em que nós caminhamos na nossa senda evolutiva, ele depende de cada um de nós, porque Deus nos dotou de livre-arbítrio. Então nós temos o poder das escolhas. Então quando Jesus se refere a essa felicidade, né, essas compensações, só poderão se realizar na vida futura quando nós já tivermos conquistado, por merecimento, por mérito nosso, essa felicidade que Jesus nos promete. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. No sentido de que nós sabemos que neste mundo aqui, nós não teremos essa completa felicidade que nós almejamos em função do nosso atual estágio evolutivo. Jesus mesmo disse que a felicidade não é deste mundo. A felicidade conforme nós, no nosso estágio evolutivo, compreendemos. Porque os espíritos mais desenvolvidos, os espíritos espiritualmente mais evoluídos, eles cultivam o sentimento da felicidade independentemente das circunstâncias ou das situações exteriores, que é o nosso grande desafio. É nós sermos pessoas felizes, independentemente das coisas que estiverem acontecendo na nossa vida. Então, quando nós confiamos em Deus de tal forma que nós entendemos que Ele está controlando a nossa vida, que Ele está no leme do nosso barco, que Ele sabe o que é melhor para nós,
nós confiamos nele e nós nos sentimos plenos, confiantes, de que mesmo que as coisas em volta estejam desabando, que a minha vida esteja com tantos problemas, eu compreendo que aquilo é uma necessidade para que eu possa aprender algo e conquistar mais uma etapa no meu processo evolutivo. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Prossegue. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. E o que ainda fica mais difícil de se entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Essas sempre foram as grandes indagações da humanidade. O homem sempre se perguntou: quem sou eu? Quem me criou? Existe realmente Deus? Se eu sou um espírito criado por Deus, eu já existia antes de estar aqui na Terra agora? Se eu existia, onde eu estava? Por que de eu estar aqui agora? E mais, se existe a vida após a morte do corpo, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Ainda pensando na vida aqui, por que Deus permite tantas desigualdades? Conforme nós vimos as próprias indagações aqui, não é? No Evangelho. Por que para algumas pessoas a vida parece fácil, ao passo que para outras elas enfrentam inúmeras dificuldades terríveis desde a mais tenra idade, desde pequenininhos? Por que Deus permite que alguns de nós nasçamos inteligentes, bonitos, saudáveis, com tudo pela frente, né? Todas as condições de desenvolvimento, ao passo que outros nascem doentes mentais, paralíticos, com várias enfermidades, com problemas familiares, numa situação de miséria social e moral? Como que Deus poderia dizer quem vai nascer de um jeito e de outro? E aí, meus irmãos, é que o Espiritismo vem para nos dizer sobre a causa das aflições. Mas vamos prosseguir aqui. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Olha só, como é que nós poderíamos entender a perfeição divina se nós olhássemos apenas com os olhos dessa única existência? Se nós não tivéssemos a possibilidade da reencarnação, como nós conseguiríamos compreender a justiça divina? Deus, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir com capricho nem com parcialidade. As contrariedades da vida, pois, têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. É o primeiro pensamento lógico que nós desenvolvemos. Se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos que Ele é Pai, amoroso, justo, magnânimo, se a sua misericórdia está sempre junto conosco, a providência divina está cuidando de nós, nós devemos acreditar que se existem essas diferenças, o que aparentemente para nós são injustiças, existe uma explicação. Senão, elas não seriam de ordem divina, porque Deus é a perfeição. Deus, pelos seus ensinamentos, eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos seus ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa. E hoje considera-os, os homens, suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E aí nós vamos nos lembrar que nós aprendemos que Deus, de tempos em tempos,
ele envia um profeta, ele envia um missionário para ajudar na evolução de nós encarnados aqui neste planeta. Então foram inúmeros os missionários, os mensageiros de Deus que estiveram conosco, nos trazendo os ensinamentos, não só falados, mas vivendo aquilo que se falava. Então nós vamos nos lembrar de São Francisco de Assis, nós vamos nos lembrar de Buda, de tantos que foram, né, que vieram para nos ensinar e exemplificar aquilo que eles falavam. Mas nós consideramos que nós temos 3 grandes revelações. Deus enviou à humanidade 3 grandes revelações. A primeira delas foi por meio de Moisés, com os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai. Porque os 10 mandamentos, naquele momento, para aquele povo, representava a lei divina. Moisés, ele também foi um legislador humano. Ele tinha leis humanas que eram necessárias para conduzir aquele povo naquele momento, naquele estágio evolutivo. Era um povo que necessitava de ser disciplinado. Então, Moisés, com a sua lei humana, promove a disciplina desse povo, né? Mas a lei mosaica divina, que são os 10 mandamentos, se nós avaliarmos hoje, todas elas fazem todo sentido. Especialmente quando nós estudamos e compreendemos o verdadeiro significado de cada mandamento. Não ficamos presos apenas na letra, não é? Depois, nós tivemos, no segundo momento, a segunda grande revelação, que foi com a vinda de Jesus. Jesus, quando chegou, ele chegou no mesmo povo de Moisés, não é? No povo hebreu, nos judeus. Jesus, ele já disse, eu não vim destruir a lei, mas completá-la. Então, Jesus, ele esclarece alguns pontos da lei de Moisés que não tinham ficado claros e que eram mais adequados àquela população daquele momento no seu estágio evolutivo. E quando eu digo aquela população, provavelmente nós estávamos por lá, não é? Nós que estamos vinculados aqui a esse planeta, desde o começo. Então, Jesus, ele traz o seu evangelho e, mais do que ninguém, ele vivenciou tudo aquilo que ele falou. E Jesus, ele chegou para nos apresentar um Deus de bondade, um Deus justo, misericordioso. Ele dizia que se Deus, que é misericordioso, e comparado com um pai aqui na terra, qual o pai cujo filho lhe pede pão e ele lhe oferece pedra? Então imagina, se nós aqui, com todas as nossas imperfeições, se nós temos um amor extremado pelos nossos filhos, imagine Deus, que é o nosso Pai Criador, o sentimento que Deus tem por cada um de nós. E Jesus se compara àquele pastor de ovelhas que não quer que nenhuma ovelha do rebanho se perca. Ou seja, ele tem um interesse profundo por cada um de nós, pela felicidade de cada um de nós. Mas Jesus, ele veio e ele falou tudo o que falou e viveu tudo o que viveu, mas ele sabia que a humanidade ainda não conseguia compreender. Tanto que no momento da cruz, ele eleva o pensamento a Deus, dizendo, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, compreendendo a nossa pequenez espiritual. Mas Jesus também, ele nos fez uma promessa. Ele disse que ele voltaria ao Pai e que ele rogaria ao Pai que enviasse um Consolador. E esse Consolador, ele ficaria eternamente conosco e levantaria o véu sobre tudo que Jesus disse e mais. E aí nós temos a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita. Essa terceira grande revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, ela vem justamente cumprindo esse papel de esclarecer o que Jesus disse, levantar o véu sobre os ensinamentos de Jesus e nos mostrar o verdadeiro sentido das leis de Deus. Como funciona o mecanismo das leis divinas. E é interessante que a doutrina espírita, diferentemente das duas revelações anteriores, ela não ficou personalizada em um nome. Porque a primeira grande revelação, ela foi personificada em Moisés. A segunda grande revelação, em Jesus. E a terceira revelação, ela é a doutrina dos espíritos. Ela não é a doutrina de Allan Kardec.
Allan Kardec foi um espírito missionário que veio com a missão de fazer o trabalho de codificação da doutrina espírita. E graças a Deus, para a felicidade nossa, ele foi vitorioso. Então nós devemos um sentimento de gratidão imenso a Allan Kardec pelo trabalho árduo que ele teve em codificar a doutrina espírita. Nós sabemos que não foi fácil para ele. Ele passou por muitas dificuldades num curto espaço de tempo, porque foram mais ou menos ao longo de 11 anos o trabalho de Kardec. Então, nós temos uma gratidão imensa por esse espírito, pelo trabalho que ele realizou. Mas a doutrina espírita, ela é a doutrina de muitas vozes, porque Allan Kardec, que na verdade nós sabemos que é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, muito conhecido, especialmente na Europa, como sendo um grande educador, com muitas formações e muitos conhecimentos intelectuais, um nome muito respeitado, que inclusive escolheu usar um pseudônimo para que as pessoas não confundissem aquele conteúdo que ele estava apresentando ao público como sendo dele, mas para que as pessoas entendessem que a doutrina era dos espíritos. Tamanha humildade que tinha o nosso professor Rivaio. Então ele resolve adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo informação espiritual, foi um nome que ele teve numa reencarnação anterior como druida. E o espiritismo, Allan Kardec utilizou-se de um método que depois ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Porque as mensagens que chegavam do plano espiritual e que eram encaminhadas para ele, e ele comparava todas elas. As mensagens eram recebidas por médiuns diferentes, ditadas por espíritos diferentes, e continham o mesmo teor. Elas eram coincidentes entre si. Então, ele considerou isso como sendo um critério para nós avaliarmos as comunicações que vêm do plano dos desencarnados para nós, por meio da mediunidade, porque se for alguma novidade, algo que não esteja descrito nas obras da codificação, o nosso primeiro passo é: vamos aguardar confirmação. Se esse Espírito nos trouxe essa informação, que é nova para nós, se ela for verdadeira, outros espíritos, por meio de outros médiuns, falarão a mesma coisa. Se não, é apenas opinião pessoal do espírito. Por isso que para nós, que somos adeptos da fé raciocinada, é muito importante o critério que nós temos que ter ao avaliarmos obras que chegam às nossas mãos diariamente, obras psicografadas ou não, de forma que nós tenhamos essa visão crítica, lembrando-se sempre desse princípio de controle universal do ensino dos espíritos, porque não é porque foi um espírito que disse que aquilo é verdadeiro. Nós precisamos passar pelo crivo da razão, nós precisamos confrontar, vendo a compatibilidade com a obra fundamental do Espiritismo, de Allan Kardec, e se for algo diferente, nós não devemos considerar como sendo o princípio espírita, a não ser que daqui a algum tempo tenha sido confirmado por meio desse controle. Muito bem. Então, o Espiritismo, ele vem, esse número imenso de vozes dos espíritos, trazer para nós os ensinamentos que finalmente vão responder a todos os nossos questionamentos. Então, quando nós nos perguntamos, quem eu sou? O Espiritismo nos diz, você é filho de Deus, espírito imortal, criado por Deus, destinado à perfeição, dotado de livre-arbítrio para que você tenha o poder de escolher o seu destino. O nosso destino é um só, a evolução e a perfeição. Mas o tempo e os caminhos que nós vamos trilhar para chegar no destino final compete a cada um de nós. Então, alguns de nós poderemos evoluir mais rapidamente, se fizermos as escolhas acertadas, outros poderemos demorar mais tempo, se fizermos as escolhas erradas. Mas de que forma, então, isso acontece? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu estou recebendo o benefício da reencarnação. Eu estava antes no plano espiritual, aguardando uma oportunidade para reencarnar, porque nós sabemos que quando nós estamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira origem, nós aprendemos, nós estudamos, nós fazemos planos,
planejamos uma reencarnação. E quando chegamos aqui, quando estamos lá planejando, nós queremos muito aproveitar a reencarnação para aprendizado, para resgatar débitos do passado. E aí é interessante porque o Evangelho, ele segue falando sobre as causas atuais das aflições, e o Evangelho nos explica que as nossas aflições, elas podem ter duas causas. As causas podem ser atuais, ou seja, aquelas provocadas por algo que eu tenha feito nessa própria reencarnação. E é fácil de nós verificarmos isso, não é? Quando nós de repente adoecemos e nós vamos olhar o que causou aquela doença, muitas vezes nós vamos descobrir que foi exatamente uma conduta inadequada de comportamentos, de hábitos alimentares, de hábitos sedentários ou o que quer que seja, né, de vícios que fez com que nós adoecêssemos o corpo. Mas quando nós não encontramos na vida atual a causa do sofrimento, vamos imaginar a criança que já nasce com alguma síndrome, com alguma incapacidade. De onde vem aquela aflição? Aí nós vamos encontrar a causa no passado. Então, a reencarnação é o processo que nos permite vir aqui para expiarmos os débitos do passado, para passarmos por provações onde nós poderemos mostrar que nós aprendemos, que nós não erramos mais e assim prosseguirmos na nossa escalada evolutiva. E aí a pergunta vem: por que tanto sofrimento? Por que tantas desigualdades? Exatamente porque nós sabemos que hoje nós estamos aqui colhendo aquilo que nós semeamos no passado. Seja no passado recente, seja no passado distante. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós escolhemos anteriormente. Por isso não existe injustiça. Tudo está certo. Se nós estamos atravessando por esse momento agora, isso faz parte do nosso processo evolutivo. É importante para o nosso aprendizado. E para onde iremos? E aí nós também vamos pensar. Hoje nós estamos plantando o que nós colheremos no futuro. Para onde iremos após a desencarnação? Onde o nosso sentimento nos situar. Se nós temos sentimentos elevados e, consequentemente, nós procuramos fazer o bem, procuramos sermos pessoas melhores a cada dia, lutando conosco mesmo no combate dos vícios morais, das nossas imperfeições, certamente após a desencarnação, sem ter grandes apegos à vida material, nós nos encontraremos em situação melhor. Mas ao contrário, se nós somos excessivamente apegados à matéria e nós não nos preocupamos com as coisas que nós fazemos aqui, de que forma que isso pode afetar a vida do meu semelhante, se eu não tenho nenhum sentimento de empatia, de amor ao próximo, possivelmente eu vou colher algo que seja condizente com o que eu pratiquei aqui, enquanto encarnado. Então fica aí o convite para que todos nós possamos estudar a obra espírita, especialmente a obra codificada por Allan Kardec, porque ela certamente, ela nos traz todas as explicações para todas essas perguntas que a humanidade sempre se fez e que nós temos as respostas com a doutrina espírita. Mais uma vez eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês e nós vamos terminar a nossa apresentação também com um poema de Meimei, psicografado por Chico Xavier, cujo título é Confia Sempre. Que nós possamos confiar que Deus está no comando de nossas vidas e cultivarmos a serenidade, a fé e a esperança. Um grande abraço ao coração de cada um de vocês e até uma próxima oportunidade. Fiquemos agora com Meimei, Confia Sempre. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo.
crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.